Fiz esse trabalho para concentrar em um vídeo curto as etapas e técnicas de montagem que serão usadas em projetos futuros de bonecas e bichos em feltro ou outros tecidos. Esse conteúdo eu extraí do vídeo da girafa de feltro. E para você que caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, vou deixar aqui em cima um card com o vídeo completo da girafa de feltro. Então, fica comigo que tá bem legal. Olá, eu sou Robson França e hoje eu vim aqui para apresentar a você as etapas e técnicas de montagem, como por exemplo, a forma de riscar no tecido, de cortar, de alfinetar, costurar, aparar e ajustar a costura depois da peça costurada e desvirada. E você aprenderá também a fixar pernas, cabeça. E nesse caso da girafa de feltro, o molde da cabeça é separado. Mas no futuro faremos projetos como esse aqui do cavalinho, olha ele aí, em que o molde da cabeça fica junto com o molde do corpo. Olha só, cabeça e corpo juntos no mesmo molde. Vai aprender também a fixação das orelhas, dos chifres, olhos, focinho e narinas, que servirão para vários bichos e bonecas em feltro que faremos futuramente. Então, fica ligado. Agora a gente vai para o risco e para o corte, tá? Como eu disse, eu costumo usar a caneta Fantasminha, que eu acho que ela funciona melhor, é mais prática, mas eu uso também, eu gosto de usar esse lápis de giz de alfaiate, tá? Fica a critério de cada um. Conforme eu falei, até sabonete dá para usar, tá? Então é só pôr o molde, passar a caneta em volta, tá? Não tem mistério nenhum essa parte. E depois de marcado, a gente vai direto pro corte. Então o corte, via de regra, é feito além do risco, né? 1 centímetro mais ou menos, que é a margem de costura. Só que essa girafa ela pode ser feita 100% ponto caseado, tá? Então no ponto caseado, quem faz ponto caseado está cansado de saber, né? Que o corte da peça é no risco. Agora, para quem não faz, e tem muita gente que vai ver esse vídeo que não sabe, se for fazer com ponto caseado, o corte da peça é no risco. Tá bom? Bom, agora vamos fazer o corte. Uma coisa importante, quando for riscar, dá preferência para colocar o tecido nessa posição, com as laterais virada para fora, cortar nesse sentido, tá? Nesse sentido. Aí você pergunta por quê? Porque nesse sentido, geralmente, os tecidos eles são mais elásticos, tá? Então, sempre dê preferência para cortar nessa posição, tá? Em alguns casos, futuramente, vai ter casos que a gente vai cortar ao contrário, mas isso aí fica para outro vídeo, tá? Então, tesoura, uma boa tesoura, né? Uma tesoura que o corte esteja em dia. Para afiar, eu uso uma agulha, né? Essa agulha também vai ser muito importante para a boneca, tem que ter, né? Custa R$3. Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Tá afiada a tesoura. É assim que eu costumo afiar minhas tesouras. Então o corte, você pode até cortar de 2 peças, tá? Não corta no risco. O corte é mais ou menos 1 centímetro longe do risco, é a margem de costura. Corte é isso aí. Não tem mistério nenhum, tá? Não esqueça a margem de costura de 1 centímetro, ok? Bom, as peças já cortadas, né? Agora é só alfinetar. Tem várias formas de alfinetar, tá? De prender uma peça na outra. Tem gente que usa alfinete, tem gente que usa prendedor. E o alfinete, tem gente que usa paralelo aonde vai ser a costura, ao risco. E tem gente que usa perpendicular. Eu gosto de usar assim, tá?
Tem gente que usa prendedor e eu prefiro esse aqui para papel, porque esse daqui quebra muito fácil. A cada 3 meses quebra, você tem que comprar. Esse aqui é de metal. Eu paguei um pote com 60 desses daqui, paguei R$11. E isso aqui é pro resto da vida, tá? Fica a dica aí. Para quem gosta de usar assim, perpendicular, tomar cuidado na hora de passar a costura. Quando você está usando o ponto comum, 3,5, 4, o tamanho do ponto, você passa por cima aqui, a agulha da máquina não pega no alfinete. Mas a boneca e bichinho, a gente tem que trabalhar com ponto bem fechado, tá? Tipo 1, 1,5, depende da máquina. E o ponto bem fechado, se você passar aqui, tem grande probabilidade da agulha da máquina pegar no alfinete e vai quebrar a agulha da máquina, tá? Então quando a costura está chegando perto, eu vou lá e tiro o alfinete para continuar a costura. Então, gente, depois da peça costurada, aí a gente vai refilar, né, ou aparar. Então, eu costumo aparar com essa tesoura de picotar aqui, mas se você não tiver, você pode aparar com a tesoura comum. Depois pega a tesourinha pequena e vem dando piques aqui, ó. Vem dando piques a cada meio centímetro, mais ou menos, com a tesoura pequena assim, ó. O efeito é o mesmo. Na hora de desvirar, o tecido cede melhor. Beleza? Robson, mas para que o ponto fechadinho assim? É o seguinte, porque depois de costurado, você desvira a peça, certo? Desvira. Aí você vai pegar alguma coisa que tenha uma ponta arredondada assim, ó, tipo cabo de pincel, até um palito de churrasco arredondado na ponta, para você acertar a costura por dentro. Você vai passando assim, ó, na costura, vai passando assim, ó, e vai acertando, deixando a costura mais certinha, mais uniforme. Eu gosto muito de fazer com esse daqui, ó. Esse aqui não tem muito perigo de acontecer o que eu vou falar, mas esse aqui tem, já aconteceu muito. Quando você vai passando isso daqui, se o ponto não estiver bem fechado, isso aqui acaba atravessando a costura, atravessa o ponto. Então, a boa ideia é trabalhar com um ponto bem fechadinho. Procure caprichar bastante na hora de costurar, faz bem devagar, tá? Depois você desvira a peça com cuidado, até com o dedo dá para ir acertando, ó, passando para ficar bem bonitinho, bem esticadinho. Fiz a marcação, né, aqui do eixo da onde vai a perna, né? Eu alinhei, tá alinhadinho. Então, eu vou colocar uma perna de cada vez, tá? Tá marcadinho, as pernas também estão marcadas. Aí eu entro com o botão, se caso no buraco do botão a agulha não passar, é só pegar uma pontinha de faca e aumentar um pouquinho, tá? Devagar, com cuidado, para não estourar o botão. Sai mais ou menos no mesmo buraquinho. Procura sair mais ou menos no mesmo buraquinho. E amarra. Amarra firme. Cuidado para não arrebentar a linha. Ficou firme. Agora a gente vai colocar outra. A gente vai entrar com a agulha por trás aqui da perna. Passa a perna que já está devidamente marcada, a gente põe o botão. Entra mais ou menos no mesmo lugar, um pouquinho do lado. Sai mais ou menos no mesmo lugar. Do lado. Sai por baixo da perna, da girafa. Pronto. Uma atenção especial aqui para a cabeça da girafa.
Então, depois de costurado, né, você costurou ou colou o focinho em uma das partes da cabeça, né, elas são costuradas ao contrário. Isso aqui fica para dentro na hora de costurar, na hora de desvirar vai ficar para fora. Encheu, né, a cabecinha, o ponto eu deixo aqui, que vai ficar embaixo do topete, né? Você vê as marcações, ó, tem todas as marcações, focinho, orelha, chifre, o meio, tá? O molde, sempre que der, faça uma dobra para marcar, né? O meio, tá? Fica o olho aqui é preto, um brilhinho branco, uma bolinha branca de tecido, e a narina também é uma bolinha preta, né? Que vai ser colada aqui, e a cabeça vai estar quase pronta. As sobrancelhas e a boca da girafa eu costumo fazer com a caneta fantasminha. Eu gosto porque se você errar na hora de traçar, é só apagar com ferro, né, ou secador de cabelo e fazer de novo. Então eu traço com a caneta fantasminha, depois eu completo com um ponto atrás. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link que você vai aprender vários tipos de ponto, inclusive o ponto atrás, tá? O ferro, depois você vai usar para apagar, né? Na hora de finalizar a girafa. E outro, o ferro também, ele modela, ele ajuda a modelar a peça, né? Tanto o feltro como a fibra siliconada que está lá dentro. Só que não pode ser muito quente, porque senão ele deforma o feltro. Tá? Então atenção, se for o caso, você põe um outro tecido por cima, né? E vai devagarzinho, né? Ajuda a modelar, beleza? A agulha mais usada é a de 14 centímetros. Botões, sempre que encontrar, compre. Passe a linha em 2 furos do botão antecipadamente. Faça a marcação das pernas sempre de 2 em 2. Faça o alinhamento da marcação do corpo junto com a perna, fica mais fácil. Na parte traseira da cabeça, faça uma cruz de 2 cm por 2 cm que fique o seu meio a mais ou menos 4,5 cm da costura inferior da cabeça. Corte do centro da cruz até as extremidades. Com o auxílio de uma tesoura, corte um pouco da fibra, pois aí será inserido o pescoço da girafa, mais ou menos 6 centímetros. Depois que você tiver certeza que o buraco que você criou, você vai conseguir inserir mais ou menos 6 centímetros do pescoço da girafa, bastante cola quente, o pescoço ele vai ter que entrar justo ali, tá? E a cola quente vai ajudar a fixar. Não esqueça que a girafa olha do lado, não totalmente, mas ela olha para o lado. Essas beiradinhos do corte, de preferência que fique para dentro, aí dá um acabamento perfeito. Depois, se quiser passar um ponto caseado aqui para fazer um reforço, mas não precisa, mas se quiser, fica a critério de cada um aí. Então, a cabeça da girafa já está fixada. Então, depois que a cabeça da girafa está bem fixa, né? Você vai descobrir a posição da orelha. Eu já fiz a marcação aqui, ó, aqui, aqui e aqui. Você vai colar ela assim, com essa costura aqui, mais ou menos em cima da costura da cabeça, tá? Vai passar um pouco de cola quente, um pouco longe da beirada, tá? Coloca muito na beirada para não sobrar. Aqui. Aí você vai colocar ela aqui, ó. Nessa posição e vai segurar até a cola esfriar. Depois que a cola esfriar, a gente vai colocar a orelha no lugar dela. A cola já esfriou, então agora a gente vai continuar, né? A gente vai colocar a cola aqui, ó, mais ou menos em cima da costura, um pouquinho longe da borda da orelha. E vai virar a orelha nesse sentido aqui, ó. Coloca os 2 dedos assim, ó, assim, e segura até a cola esfriar. Então, você faz essa orelha e depois que ela estiver pronta, totalmente pronta, né? A cola já esfriou, a orelha está fixada na posição correta.
você vai fazer desse outro lado aqui a mesma coisa, ok? Bom, as orelhas já estão prontas, né? Estão fixadas, agora a gente vai fixar o chifre. Tem a marcação ali, ó, bem aqui no cantinho, ele vai ficar da marcação para o centro da cabeça, tá? Então a gente vai colocar a cola quente aqui, embaixo. Vai colar. Aqui não tem problema com ela quente aparecer, porque depois o topete, né, o cabelinho dela vai tampar, né? Então, só segurar aqui. Depois faz a mesma coisa do outro lado, já tem a marcaçãozinha ali, ó. É dali pra cá, o chifre, ok? Então agora, depois do chifre fixado já, né? Bem firme, secou a cola, já esfriou, a gente vai fixar o rabo, tá? Como a gente não fez costurado, né, na hora de juntar as partes, a gente vai fazer com cola quente, tá? Não tem problema. Só colocar a cola quente aqui dentro, né, você vai deixar um vãozinho ali de fibra, né, não vai preencher totalmente, vai deixar um vãozinho, vai colocar a cola quente ali dentro. Quando ela estiver saindo um pouco para fora, no lugar do rabo, coloca, segura até ele esfriar. Com auxílio do molde do olho, determine e marque a posição em que eles serão colados. E então, cole os olhos com cola de silicone. Agora só falta colar o brilho dos olhos e as narinas. Para riscar a boca, eu usei a caneta Fantasminha e esse rolo de fita lá de dentro, ó, deu certinho, tá? Do jeito que eu queria. Eu marquei 2 centímetros da borda até aqui, 2 centímetros da borda até aqui, fiz um ponto, coloquei o rolo, risquei. As sobrancelhas, eu usei o molde do focinho. Ele é dobrado, né? Eu aproveitei essa curva aqui, daqui até aqui, risquei de um lado, risquei do outro, ok? Esses tracinhos é para me ajudar na hora de fazer o ponto atrás, beleza? Eu já fiz o ponto atrás nas sobrancelhas e na boca, tá? Já passei o ferro para tirar as marcas da canetinha fantasma, tá? E para acertar e dar uma acertada no feltro, tá? Agora eu vou colocar o topete, né? Eu vou colar nesse sentido aqui, ó. Eu acho que uns 4 desses vão dar. E eu não vou abrir aqui, tá? Não vou abrir aqui não. Eu vou deixar ele assim, ó, que aí ele dá um aspecto de cabelo cacheado. Eu acho mais bonito. Aí vocês vejam a forma que vocês acham melhor. E a crina eu também vou colar aqui e também vou deixar cacheadinho assim. Beleza? Então eu já colei o topetezinho dela. Usei 4 rolinhos do maior e colei também a crina. Aqui eu usei 3 rolinhos dos menores, tá? Conforme eu falei, eu vou deixar cacheadinho assim porque eu acho mais bonito, tá? Agora, se quiser abrir, se quiser fazer de outra forma, se alguém fizer de outra forma, deixa aí nos comentários. Colei com a cola de silicone, tá? Que para esse caso é melhor. Eu cortei aleatoriamente de 2 em 2. Então, gente, a etapa de corte e montagem das peças é isso aí, tá? Não tem mistério nenhum, tá? Salvo algumas exceções que vão acontecer, como no caso da cabeça da girafa que eu mostrei aí, o passo a passo é o básico, é isso aí. Vai ser sempre dessa forma, ok? Então, eu gostaria de pedir a você que deixe o seu like, se inscreva no canal, dá essa força pra gente e principalmente compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que pode utilizá-lo, ok? Porque assim o YouTube vai entender que nós estamos criando conteúdo útil. Isso faz com que o canal cresça
proporcionando assim que possamos criar cada vez mais conteúdos úteis, ok? Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau!